Olá, estamos no TV Folha, eu e minha colega Gabriela Sapessoa. Vamos entrevistar hoje a procuradora Karen Kan, que é do Ministério Público Federal. A doutora Karen tem uma vasta experiência no combate ao crime organizado, sobretudo ali o crimes financeiros, né, doutora? E a doutora Karen está à frente da Operação Boca Livre, que é a operação que na semana passada prendeu 14 pessoas, hoje 3 delas continuam presas, e que desbaratou uma quadrilha que desviava recursos da Lei Rouanet. Doutora, tudo bem? Obrigado por aceitar o convite da Folha. Mas vamos começar por um outro assunto aí mais quente. A senhora ontem denunciou 8 pessoas de uma quadrilha que desviava dinheiro do Postales, o Fundo de Pensão dos Correios. Eu queria que a senhora contasse para a gente como é que foi isso. Bem, esse esquema vem já desde 2006 e ele era encabeçado pelo Fabrício Neves, que é gerente de uma corretora que administrava fundos, né, do Postales, onde os segurados faziam seus investimentos, e esses fundos acabaram adquirindo títulos por meio desta corretora Atlântica que eram negociados no exterior. Só que esses títulos foram superfaturados, né? Os seus valores foram superfaturados, passaram por diversas offshores, dentro de operações de compra e venda, até chegarem às mãos dos fundos Postales já com um ágio gigantesco. E eles acabaram sendo adquiridos em valores estratosféricos, completamente fora dos valores de mercado. Esse valor correspondente ao superfaturamento acabou revertendo na forma de comissões aos denunciados, igualmente aparentes de Fabrício Neves. Ou seja, com aplicações financeiras eles conseguiam desviar o dinheiro para os gestores dos fundos e os comandantes do fundo de pensão. Exato, e essa corretora também contou com o auxílio de uma outra corretora nos Estados Unidos, que era a Latam, que participava na outra ponta, né, nesse esquema de esquentar títulos no âmbito do mercado imobiliário norte-americano, tanto que as próprias autoridades norte-americanas acabaram apurando essas operações e comunicando à CVM no Brasil. Qual foi o tamanho do prejuízo ali? Até agora, dentro do que foi levantado, cerca de 480 milhões de reais. Sai da aposentadoria dos trabalhadores dos Correios. Sim, quem está pagando essa conta são os servidores da Ativa e os pensionistas dos Correios, que vêm sendo descontados nos seus vencimentos, nos seus proventos, em cerca de 17%, 20%, e isso por anos a fio, até que seja coberto esse rombo no âmbito da Previdência Complementar dos Correios. Tá. Doutora, e o caso da Operação Boca Livre? Semana passada foi deflagrada a operação, teve uma grande repercussão aí na imprensa, que é uma operação que combateu uma quadrilha que desviava recursos da Lei Rouanet. Eu queria que a senhora contasse para a gente como é que foi essa operação. Então, esta operação, ela já havia sido denunciada, este esquema, suposto esquema, já havia sido denunciado pelo Ministério Público Federal em 2011 ao Ministério da Cultura. Só que esta denúncia ela foi arquivada inicialmente, porque se entendeu que não haveria funcionários ali dentro com capacidade de influenciar nas decisões, ou pelo menos os funcionários apontados na denúncia anônima não teriam o poder, ou não ocupavam cargos que pudessem influenciar na tomada de decisões quanto à aprovação desses projetos. Eram funcionários do Ministério da Cultura? Havia sido nominados 1 ou 2 funcionários. Então não houve uma investigação profunda à época, entendendo-se que não era pertinente. Porém, tempos depois, o próprio Ministério retomou alguns procedimentos de prestação de contas, contratou uma força-tarefa e, de fato, verificou que, pelo menos da amostra colhida, 24 projetos estavam fraudados, com diversos indícios de falsificação de notas fiscais, prestações de contas feitas de forma fraudulenta. E então foi feita uma nota técnica à Controladoria Geral da União, que por sua vez comunicou ao Ministério Público Federal. Mas isso aconteceu apenas 2 anos depois.
De lá para cá, o Ministério da Cultura permitiu que vários projetos fossem aprovados, mesmo sob suspeita. Então, a denúncia desse esquema, né, atualmente, ela não é nova. Ela já havia sido, o Ministério já havia sido alertado. Né? E nós entendemos que agora, obviamente, há mais elementos, mas ainda há necessidade de que essa investigação, né, evolua para se verificar onde estão as demais pontas. Mas, de qualquer forma, esse esquema ele era encabeçado por uma produtora chamada Bellini Cultural, composta de uma entidade familiar, onde o cabeça dessa operação, Bellini, ele conseguia a aprovação junto ao Ministério da Cultura de projetos culturais com a Lei Rouanet, através da Lei Rouanet, e uma vez aprovados esses projetos, ele obtinha autorização para a captação de recursos junto a empresas que teriam interesse em patrocinar. Só que essa captação, na verdade, ela acabava sendo, vamos dizer, estimulada com oferecimento de contrapartidas a esses patrocinadores ou incentivadores, na sua maioria empresas jurídicas, que além de já fazerem jus à redução do imposto de renda, ao batimento no imposto de renda, chamada renúncia fiscal, elas recebiam uma contrapartida ou em eventos culturais, ou em edição de livros institucionais, ou mesmo em dinheiro, né, por terem escolhido aquela produtora cultural, né, como proponente daquele projeto. Então, acabou se verificando que dentro de um conluio, né, acabou se verificando uma série de desvios, né, desses projetos, sendo que muitos eram duplicados, né, outros simplesmente não eram executados, havia também execução parcial desses projetos, mas a parte que não era executada, ela acabava revertendo em favor dessas empresas e em favor do próprio grupo Bellini. E, doutora, qual que é o potencial dessa operação no âmbito cultural? No dia em que, na terça-feira passada, dia 28, em que a operação foi deflagrada e houve as prisões, muito se falou que era uma espécie de lava-jato na cultura, enfim, é uma comparação descabida? Qual que é o potencial de... Olha, na verdade, nós evitamos de comparar uma operação com outra, mas a verdade é que o âmbito dessa operação, o âmbito dessa operação é bastante vasto, na medida em que há 20 anos, já 2 décadas, que essas fraudes vêm sendo cometidas. Então, tem-se aí uma estimativa de mais de 180 milhões de desvios de recursos. Isso do que se apurou, né? Fora o que ainda pode vir a ser apurado. E, na medida em que também pode envolver a atuação de funcionários do Ministério da Cultura, né, é possível que o âmbito dessa operação ainda tome um vulto maior, inclusive os prejuízos provocados. Então é possível que haja, por exemplo, esquemas semelhantes ao que era pilotado ali pela família Bellini em outros casos. A senhora acha possível isso? O material da busca ainda está sob apuração, é possível que haja, mas acreditamos que até o presente momento os indícios unicamente se voltam para essa associação ou praticamente uma organização criminosa, né, que se instalou no âmbito do Ministério da Cultura. E a participação de funcionários do Ministério da Cultura, da Secretaria do Estado? Então, esta participação, ela ainda deve ser comprovada a partir da análise do material da busca e apreensão que foi feita na semana passada. E a ideia é que se verifique que tipo de beneficiamento, que tipo de favorecimento adivinha do Ministério da Cultura para aprovação praticamente cega desses projetos, porque em vários diálogos detectados percebe-se que os seus interlocutores falam, né, em pessoas que estariam auxiliando dentro do Ministério da Cultura. Né? Ainda temos tais e tais pessoas lá no Ministério da Cultura, né? Ainda podemos contar com tais e tais pessoas. Então não é uma invenção
né, dos órgãos de investigação. Essas pessoas existem. Né? Resta saber se o material da busca foi suficiente para a detecção desses nomes. Mas ainda não está clara como é que esse benefício ocorreria, enfim, quais são os cargos que elas exercem lá dentro? Não está claro, não está claro. Isso ainda deve ser objeto de investigação, até porque envolve possível corrupção, né? Peculato, corrupção. Então, são apurações que devem merecer a devido aprofundamento, até para não incorrermos aí em nenhum equívoco. Agora, para a aprovação de um projeto fraudado, daquela maneira que aparece nos autos ali, no mínimo houve uma negligência, não? Porque não dá para eles aprovarem, por exemplo, coisas descritas ali como livros com 2 capas, enfim, uma série de irregularidades nos projetos culturais que recebiam o benefício da Lei Rouanet e eram aprovadas no âmbito do Ministério da Cultura, sem que um funcionário, pelo menos, tenha deixado passar batido isso, né? Olha, nós preliminarmente entendemos bastante remota a possibilidade de negligência. Né? Nós entendemos que houve sim, no mínimo, uma condescendência criminosa, né? Se não uma verdadeira prevaricação nesse caso. Porque uma vez que foram detectados nas falas dos investigados que eles se valiam de pessoas ali dentro, né, para acelerar, facilitar, abrir as portas para a aprovação desses projetos, fica muito impróprio, muito difícil falar-se em simples culpa, em simples prática de negligência. O MINC diz que abriu sindicância, né, contra alguns servidores do Ministério que estariam envolvidos no caso. O Ministério tem colaborado com a investigação, principalmente depois da operação na semana passada? Bem, ainda decorreu muito pouco tempo para nós podermos dizer que esteja colaborando amplamente, mas nós temos a expectativa de que mecanismos de prevenção mais acurados deverão ser criados para que essas fraudes não ocorram, porque não se trata de endemonizar a lei, de, enfim, criticar a sua própria concepção, porque a lei é boa, a ideia é maravilhosa, porque ela permite a democratização do acesso à cultura, né? Mas se o Ministério da Cultura, que também é vítima nesse caso, né, não tomar medidas para que haja uma fiscalização melhor, né, que não desenvolver mecanismos de controle, se não tapar as brechas que hoje existem na facilitação, né, de aprovação desses projetos, não há que se falar em colaboração, né? Tem que se fazer a meia-culpa, tem que se cortar na própria carne, né? E acho que é mais do que hora de as instituições fecharem um pouco os seus guarda-chuvas corporativos e dizerem: opa, tem uma falha aqui dentro, sabe? Eu preciso rever os meus procedimentos. E não dizer: na minha casa não acontece, no meu órgão não acontece, no meu ministério não acontece, na minha gestão nem pensar. Então, é o momento, sim, de uma autorreflexão dos órgãos, de uma forma geral. Isso pode acontecer em qualquer órgão, em qualquer ministério, né? Existem brechas nas nossas legislações. E, infelizmente, o Brasil é muito falho ainda, tem um controle preventivo muito embrionário com relação aos crimes, principalmente com relação à corrupção. Então, acho que esse é um momento de reflexão, né? De agir com modéstia, agir com humildade e dizer: nós temos falhas, sim, nós temos brechas e nós vamos colaborar. Eu acho que essa é a verdadeira postura, né, de um órgão que deseja efetivamente exercer o seu munus, que no caso é a democratização da cultura ao povo brasileiro. A menção a projetos aprovados no âmbito da Secretaria de Estado da Cultura. Também há uma investigação em relação a funcionários públicos do governo do Estado de São Paulo? Nós queremos que tudo será englobado dentro da própria investigação por uma questão de conexão, né? Não será aberta uma investigação específica até onde concebemos a dimensão dessa investigação. Nós cremos que por força da conexão, e como eles abriam concomitantemente, eles duplicavam projetos na Secretaria da Cultura, quando já tinham aprovado projetos originariamente no Ministério da Cultura. Nós cremos que há necessidade até de eles serem julgados, serem investigados conjuntamente por conta dos pontos em comum, né? Porque provas de um serviam para
justificar a adoção de um segundo projeto, que era o plágio do primeiro. Então, existe toda uma interseção, né, de provas instrutória que não permitiria a fragmentação dessa investigação em federal e em estadual. Chamou muita atenção o fato de algumas empresas usarem projetos culturais para disfarçarem festas de final de ano, contratação de banda, festas corporativas, né, festas privadas, no lugar de eventos ali que deveriam ser eventos populares, por exemplo. Em alguns casos foram contratadas bandas como o Jota Quest e havia menção a uma contratação do Jorge Benjor, que acho que acabou não acontecendo, mas o Fábio Porchat, o comediante. Essas pessoas contratadas, recai alguma suspeita sobre elas? Não. Essas pessoas contratadas simplesmente faziam um contrato, realizavam um contrato particular com essas empresas, né, combinavam seus cachês e não tinham, vamos dizer, a obrigação de conhecer a origem desses cachês, a origem desses valores. Então, não se encontrou até o presente momento nenhum indício de que houvesse uma conivência por parte dessas bandas, desses artistas que participaram desses shows. Eles simplesmente foram contratados, foram lá e fizeram as suas apresentações. Então, não é o momento, né, de se imputar qualquer tipo de suspeita a tais pessoas. Porque ao se contratar alguns serviços, a Bellini pedia que, por exemplo, um prestador de serviço não discriminasse o local, o horário da apresentação, enfim, deixasse uma nota fiscal um tanto vaga. Isso aconteceu, por exemplo, o Jota Quest teria que emitir uma nota fiscal, não teria que comprovar com algum documento qual era o propósito daquele show, quanto que estava pagando, para quem. Chegou a esse ponto a coisa? Não? Bom, na verdade, existem umas especificações que devem constar nas notas fiscais e nós não chegamos ainda a analisar detalhes sobre isso, mas certamente muitas das notas fiscais que foram emitidas não havia as especificações que a lei determina que deva constar com a discriminação exata dos serviços prestados. Ainda essa análise será feita com relação a esses shows, mas de qualquer forma, ainda que houvesse algum tipo de omissão, né, na descrição do serviço, ainda assim não seria suficiente, pelo menos num primeiro momento, para se imputar responsabilidade a esses artistas. As empresas que contratavam a Bellini, o grupo Bellini, elas são investigadas no processo? Sim. Porque logo que a operação foi para a rua, as empresas se apressaram a dizer, olha, não somos investigados. Sim. Estamos apenas colaborando com a investigação. Mas quando se olha no processo, elas participaram efetivamente ali de uma fraude, né? Sim. Troca de e-mails, né? Elas sabiam que estavam cometendo uma fraude quando contratavam um show no lugar de um evento cultural descrito num projeto aprovado pela Lei Rouanet. Elas sabiam por dois motivos. Primeiro, porque como patrocinadoras da Lei Rouanet, né, elas sabiam que pelo artigo 23, né, seria proibido qualquer tipo de contrapartida, né? A própria doação ou a destinação, né, de valores como incentivo àquele projeto, né, já reverte a elas o benefício da isenção fiscal, da renúncia fiscal. Então, elas, como conhecedoras dessa lei, supostas conhecedoras, sabiam que qualquer outra contrapartida, quer em dinheiro, quer em serviços, em bens, era vedada, e ela é vedada, está no artigo 23 da lei. Em segundo lugar, elas próprias firmavam um contrato, como se fosse um contrato de gaveta, com a produtora, dizendo, ok, né, doaremos tantos milhões, ou investiremos tantos milhões em determinado projeto cultural, mas em contrapartida, a produtora Bellini nos destinará
quer determinado evento, a promoção de determinado evento institucional, favorecendo exclusivamente a empresa, quer a doação de livros, falando sobre a trajetória da empresa, sobre, enfim, sobre o histórico, o seu histórico de desenvolvimento, ou quer mesmo destinando o próprio produto, né, do projeto, como por exemplo, livros que promoviam o litoral pernambucano. Esse produto muitas vezes era totalmente destinado à empresa, né, para presentear clientes, né? Então, nesses casos, o projeto ele até era executado parcialmente, porém o produto era destinado à própria empresa, não tinha distribuição desses livros a bibliotecas ou ao público-alvo desses projetos, né? E a parte do superfaturamento, né, já que não havia sido utilizado todo o seu valor para a edição dos 3.000, 4.000, 5.000 exemplares, essa parte do superfaturamento era dividido entre a produtora Bellini e a empresa que estava incentivando o projeto, né? Inclusive, muitas vezes, revertia a ela, se não próprios eventos institucionais, em seu favor, revertiam a elas valores específicos. Era 15%, 20% do... Exato, revertia em dinheiro, para diretores vezes da empresa, né? Exato. Queria que o senhor falasse um pouco do caso do casamento patrocinado com... Emblemático, né? Aquele casamento patrocinado com recursos da Lei Rouanet. Como é que foi aquilo, hein? Então, na verdade, esse caso chamou a atenção porque, de uma maneira muito assintosa, né, quase flagrante, o próprio produto do desvio foi utilizado em benefício direto, né, dos fraudadores aí, da família Bellini. Então, foi uma coisa tão ostensiva que acabou chamando a atenção. Envolveu, lógico, a participação de empresa patrocinadora, envolveu a contratação de bandas e, enfim, na verdade, foi um dos eventos que acho que mais beneficiou a família Bellini em termos pessoais, né, porque implicou num desvio gigantesco de valores. Acho que praticamente todo o projeto foi destinado à realização, todo o produto do projeto foi destinado à realização desse casamento. Você tem uma estimativa do preço desse casamento? Quanto custou? Tem estimativa. Acho que mais de 200, 400 mil reais. Não me lembro agora exatamente a estimativa. A senhora descreve, a senhora divide por núcleos a quadrilha, na verdade o esquema, né? E o núcleo Bellini, né, é um núcleo familiar. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o papel de cada um da família ali nesse desvio, porque era o pai, né, que controlava o grupo, mas ele também contava com a ajuda da esposa, dos filhos. Inclusive o casamento é do filho, né? O casamento do Felipe, filho, que tinha uma participação muito ativa na empresa. Exato. Bem, o pai realmente era o grande mentor, né? O Bellini, ele tinha um trânsito dentro do Ministério da Cultura e já desde 91 ele vinha desenvolvendo esse esquema criminoso e se utilizou de seus filhos, né, de sua esposa, ex-esposa, para, vamos dizer, incrementar o projeto criminoso. Um dos filhos, que casou, ele tinha a função de captar os recursos junto aos patrocinadores. Então, ele buscava essas empresas de grande porte, esses escritórios, e fazia a propaganda do projeto que se pretendia aprovar junto ao Ministério da Cultura, falando da renúncia fiscal, do benefício da renúncia fiscal que reverteria para as empresas que investissem nesses projetos. Então o Bruno ele era o promotor, vamos dizer assim, o promotor desses projetos junto à iniciativa privada. E o Felipe, ele era o que operacionalizava a concretização desses projetos. Então ele verificava a viabilidade na execução, né? Ele verificava os custos envolvidos, ele fazia a parte mais, vamos dizer, administrativa da execução desses projetos. Havia
a irmã, que também colaborava na operacionalização dos eventos, né, que eram propiciados às empresas, e a mulher, ela participava na confecção de notas fiscais frias, para poder justificar serviços, né, poder justificar valores que depois seriam levados ao Ministério da Cultura como prestação de contas. Mais ou menos era dessa forma que funcionava. Quantos estão presos hoje? 3. Quem são eles? Justamente o núcleo do esquema, que é o Bellini, o Bruno e o Felipe. Antônio Bellini, Bruno e Felipe. Felipe é o do casamento, né? É o noivo. Não, o Bruno, não é? Agora é o Felipe, eu acho, o noivo de Jurerê. Sim, bom, como ficou... Mas eles estão sob prisão preventiva e com relação aos demais, foi decidido pela soltura, tendo em vista que não havia elementos que justificassem a prisão preventiva dessas pessoas. Elas prestaram depoimento, algumas colaboraram com informações relevantes, na sua maioria não se verificou a necessidade da manutenção dessas pessoas presas cautelarmente. O que pode acontecer com essas pessoas que hoje estão denunciadas, são investigadas no caso, e também com as empresas? Na verdade, essa investigação ela vai ter o seu curso num prazo mais acelerado, tendo em vista que nós temos agora investigados presos. Então, o procedimento tem que ser concluído em pouco espaço de tempo, com análise das buscas, haverá o relatório dessa investigação. Acho que em até 30 dias deve encerrar e, posteriormente, o Ministério Público também tem um prazo para oferecimento de denúncia. E aí o processo vai seguir o seu trâmite normal. As empresas chegaram a depor? Foram ouvidos representantes das empresas patrocinadoras e incentivadoras dos projetos, todos. E o que estão sendo ouvidos ainda, estão sendo todos ouvidos. Eu acho que um termo que está muito na berlinda em investigações é a delação premiada, né? Pode acontecer nesse caso, enfim, nas empresas, tem algo nessa linha? Então, na verdade, as possíveis colaborações premiadas são algo que, se acontecerem num primeiro momento, né, ficarão mantidas de uma forma mais reservada, mas é possível que aconteça, não sabemos ainda, não temos a sinalização disso, mas esperamos que haja colaboração sim nesse sentido. Vai ser importante. Foi feita alguma recomendação para o Ministério da Cultura em relação à fiscalização desses projetos? Ainda não. Como nós estamos mais envolvidos com a questão da fiscalização, ou melhor, desculpa, da investigação, eu penso que, ao cabo da sua conclusão, haverá abertura de um diálogo para se verificar o que é possível ser feito, algum tipo de recomendação. Acho que talvez desenvolver algum estudo mais aprofundado sobre as lacunas que a lei apresenta dentro da lei, mas não só isso. Não adianta só cobrir as lacunas da lei se o controle dentro do Ministério não funciona. Então, acho que é uma coisa muito ampla, sabe? É um trabalho que não é só de aperfeiçoamento das nossas normas, mas tem que ser um trabalho de aperfeiçoamento das instituições. Então, demanda realmente vamos dizer, um contato maior, mais alongado aí com as autoridades do Ministério da Cultura para se verificar aquilo que é possível ser feito. E onde parece que a maior complicação é na prestação de contas mesmo, né? A Bellini fraudava a Rouanet, acho que pelo menos desde 2001, né? E em 2011 eles tiveram as primeiras contas rejeitadas, acho, se eu não estou me confundindo nas datas, é isso. Curiosamente, a Ilustrada publicou há algumas semanas uma matéria que dizia que o Ministério da Cultura levaria 19 anos para analisar todas as prestações de contas de projetos que já aconteceram ou já foram aprovados. É muita coisa, né? Algo ali que precisa dar celeridade a esse processo mesmo. E quando você olha a prestação de contas deles, fica algo primário até.
Por exemplo, antes de começar a mesa, a gente estava aqui comentando notas fiscais, por exemplo, R$15.000 para um serviço muito genérico, transporte de pessoas, em que o Bellini contratou uma das suas próprias empresas para fazer isso. Assim, não precisa ir muito, né? Ou fotos que mal comprovam a realização dos eventos que eles propuseram. Então, nesse caso, cabe ao próprio Ministério, né, da Cultura melhor capacitar, né, os seus recursos humanos para que essas prestações possam ser analisadas em um curto espaço de tempo. Até porque pode haver outras fraudes, não necessariamente ligadas a esse grupo, como, claro, né, como foi cogitado. Grupo, então, né? se cai no vazio realmente, se demandar mais 19 anos para análise de contas, prestação de contas pendentes. Acho que a ordem do dia é que realmente essas contas sejam, né, fiscalizadas, sejam analisadas e que haja uma produção de resultado dizendo, olha, tantos % foram fraudados, quais foram as falhas, né, quem participou dessas análises. Tem que ser feita uma investigação interna. O Ministério Público, nesse ponto, não tem como interferir diretamente nessa forma de capacitação, né? A não ser por recomendação, etc. Mas o Ministério da Cultura certamente haverá de diligenciar, né, a nossa expectativa para que esse trabalho seja feito, sem o qual não vemos possibilidade de nenhuma melhora na forma de fiscalização. É difícil crer que a Bellini seja o único grupo, né, que fraudava a Rouanet. Tem alguma investigação em curso que envolvam outros agentes, enfim, outras empresas? Né? Nesse momento, como eu disse, as investigações apontam só para a atuação do grupo Bellini, né? Não excluindo a possibilidade de que nessas buscas apareçam outras possíveis fraudes, individualmente falando, ou por outros pequenos núcleos. E só para esclarecer, a gente falou do PROAC, que é o mecanismo de financiamento da Secretaria Estadual aqui de São Paulo, né? Eles eram o mesmo modus operandi, tanto no Ministério como aqui na Secretaria, enfim, era parecido, porque se falou muito do MINC, né? Acho que pouco de como funcionava aqui na esfera estadual. Sim, na verdade, as investigações continuam nesse sentido, porque, na verdade, o que se detectou foi que projetos que já haviam sido aprovados no MINC eram apresentados perante a Secretaria da Cultura e vice-versa. Fotos que eram utilizadas em projetos apresentados perante o Ministério da Cultura eram adulteradas por Photoshop para serem usadas num novo projeto. Notas fiscais eram reutilizadas, enfim, tem vários esquemas aí que mostram, como eu disse, a interseção desses dois órgãos, mas não há uma investigação específica ainda só focando na Secretaria da Cultura, mas isso será objeto ainda de uma complementação. Doutora, eu queria uma opinião da senhora para a gente finalizar. Agora, nessa mudança, quando o presidente Michel Temer assumiu interinamente a presidência da República, logo em seguida ele tirou da cultura o status de ministério, houve um debate, quem criticou esse rebaixamento da cultura na pasta governamental foi os artistas que fizeram isso, foram até acusados em um determinado momento de que teriam feito isso por conta de se beneficiar da Lei Rouanet. E, no final das contas, esse processo não comprovou nada disso, né? Você não pega nenhum grande artista ali se beneficiando da Lei Rouanet de maneira irregular. Eu queria que a senhora me desse a opinião da senhora sobre o Ministério da Cultura. A senhora acha que deve ter o status de ministério? Eu sei que já voltou, mas qual que é a opinião da senhora sobre esse debate em relação ao Ministério da Cultura? Olha, eu pessoalmente penso que é muito importante, né, que a cultura seja tratada no âmbito de um ministério. O acesso à cultura é um preceito constitucional. Entendo que foi muito acertada essa decisão de reverter o status, né, de secretaria para o Ministério da Cultura, porque, na verdade, a Lei Rouanet ela tem beneficiado enormemente a promoção de
né, da nossa cultura no país. Claro que existem fraudes, mas se o Ministério da Cultura for bem aparelhado, né, tiver os recursos necessários para viabilizar esse acesso à nossa população, e principalmente a população mais carente, menos assistida, né, eu entendo que a Lei Rouanet só tem benefícios a trazer, né, e é fundamental que o Ministério da Cultura, né, enfim, permaneça com toda essa estrutura que possui, mas bem dirigida, bem aplicada, que os recursos sejam bem aplicados, porque os recursos são muitos e a possibilidade de promover a cultura dentro do Brasil é enorme. Nós somos muito carentes de um acesso, vamos dizer, mais difuso por todo o Brasil, né, de possibilidades de educação, né, de aculturamento nesse sentido. Então, eu penso que é importante haver um ministério, sim, né, para que possa viabilizar esse acesso em nível nacional. Agora, esse ministério ele tem que ser, obviamente, acompanhado de todo um aparelhamento que permita a difusão e a própria concretização desse postulado constitucional, que é permitir, né, que a cultura chegue a todos os redutos aí do nosso país.